Alô, queridos alunos, bem-vindos ao módulo de radiestesia. Aqui vamos começar a dar os primeiros passos do uso do pêndulo. Além do pêndulo, vamos também aprender a trabalhar com as pirâmides de cobre e com os gráficos de radiestesia, com os gráficos radiestésicos. Então, o que é que nós vamos dar neste módulo? Vamos iniciar e perceber a história do que é a radiestesia, como é que nasceu a radiestesia. Vamos também perceber para que é que serve o pêndulo e como é que nós podemos programar o pêndulo. Como usar o pêndulo para equilibrar os chakras, que é muito útil nas nossas terapias, principalmente terapias energéticas como o Reiki. Para que servem as pirâmides de cobre, exemplos de como usar os gráficos radiestésicos e o que são testemunhos e como usá-los. Então, radiestesia. Radiestesia é uma arte antiga de procurar água, minerais ou outros objetos que parecem ter um magnetismo natural, eletromagnetismo ou talvez outra energia não conhecida. O termo vem do latim radius, que significa radiações, e do grego astis, que quer dizer sensibilidade. A antiga radiestesia, para aqueles que se lembram ou que têm esse tipo de conhecimento, era usado muito antigamente, que era com um ramo da árvore, no formato do Y, e agarramos nas duas pontas, ou seja, nos braços do Y, né? E fazendo uma ligeira pressão no ramo, ele ia começando a apontar onde é que havia uma fonte de água. É assim que basicamente nasceu a radiestesia e é uma das ferramentas da radiestesia. A história. Há relatos de ter sido encontrados pêndulos, como vocês veem aqui na imagem, o exemplo do pêndulo egípcio, que foi encontrado no Egito, no Antigo Egito. A radiestesia é uma ciência milenar. Numerosos pêndulos foram encontrados no Egito, como eu já mencionei, no Vale dos Reis. Na China, 2000 anos antes da nossa era, os radiestesistas usavam esta arte para encontrar fontes de água, da mesma forma que eu vos falei, minérios, e usavam também na agricultura, para ver qual eram os terrenos mais indicados para cultivar. Em Roma, a cidade de Roma foi construída sobre um local escolhido por um radiestesista, que determinou a zona ideal para construir a cidade, com as influências favoráveis para a implementação da cidade. Na antiga Roma também, os exércitos também tinham um pelotão destinado a trabalhar com a radiestesia, eles eram mesmo formados para trabalhar com a radiestesia, mesmo para descobrirem quando fossem para guerras ou quando andassem a explorar, descobrirem fontes de água por aí fora, para que nunca lhes faltasse o necessário para a sua sobrevivência. Então, para que é que serve o pêndulo? Claro que hoje em dia já não usamos o pêndulo ou outra ferramenta para estar a descobrir pontos de água, a não ser que a pessoa adquira um terreno e queira descobrir um ponto de água, é possível, mas hoje em dia já não é assim muito comum, há prospeções mesmo específicas para isso. Então que nós usamos mais o pêndulo de diferentes formas na radiestesia. Vamos aqui abordar aqui várias delas. Mas principalmente o que é que o pêndulo serve? Serve para medir campos de energia. Isto faz-se através de movimentos. Conforme o movimento do pêndulo é possível estabelecer uma resposta tipo sim ou não. Todo o tipo de perguntas que se direcionar para o pêndulo, elas têm que ser específicas para a resposta sim ou não. Não pode ser tipo duas perguntas numa só. Amanhã é quinta-feira e chove, amanhã é quinta-feira faz sol. Isso confunde a energia. Então as energias têm que ser direcionadas, por exemplo, amanhã é quinta-feira, sim ou não? Amanhã chove, sim ou não? Okay? Não existe um padrão definido de resposta. O pêndulo pode movimentar-se na vertical, na horizontal e de forma circular, no sentido horário e anti-horário. Outro movimento é na diagonal, seja da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, como pode ser observado nos movimentos combinam-se em pares contrários. Vocês vão ter aqui, agora vamos já falar na parte da programação, vocês têm o vídeo do passo a passo da programação. Depois deste vídeo sugiro que vocês vejam esse, que é para vocês também imprimirem a tabela de programação
e comecem já a treinar o vosso pêndulo, a programar e a treinar com o vosso pêndulo. Então, aqui são alguns exemplos, assim, para a radiestesia eu não dou assim uma escolha específica, digamos assim, para o tipo de sim e de não que vocês querem usar no vosso pêndulo. Para a radiestesia, sim. Para a radiestesia, convém diferenciar por uma razão muito simples. Na radiestesia, perdão, na radiónica, nós temos algo que se chama pendular. E o pendular basicamente é pôr o pêndulo a girar. Basicamente nós fazemos isto. Temos assim o pêndulo a girar. E se por alguma razão a nossa pergunta, o pêndulo responder sim ou não nesta forma, nós temos um pouco de dúvida se estamos a pendular, se está a responder à pergunta. Então a minha sugestão é sempre esta. Para radiónica, mas vocês depois podem utilizar da mesma forma que usam para a radiónica, podem usar para a radiestesia, não faz mal nenhum. Mas só usarem a radiestesia é indiferente. Então, o que é que eu recomendo na radiónica? É o sim ser na vertical e o não ser na horizontal. Assim, nunca correm risco de, quando estiverem a pendular, vos enganar. Ok? Então, aqui os exemplos que vocês têm aqui apresentados. Movimento positivo é bom quando roda no sentido do ponteiro dos relógios, sentido horário. Ou então, na vertical. Movimento negativo é mau quando roda no sentido contrário aos ponteiros, no sentido anti-horário. Ou então, na horizontal. Tá bem? Talvez no passado ou talvez no futuro vocês também podem usar. Eu raramente uso esta opção, não uso muito, baseio-me sempre no sim e não. O talvez eu não uso muito, que é os diagonais, como eu vos tinha dito que era possível. Quando ele bloqueia, é porque a pergunta não foi bem formulada, ok? Ou então, por alguma razão, os vossos guias podem estar a dizer não, respondemos à pergunta. E nunca nos podemos esquecer de uma regra ouro na radiestesia quando estamos a usar o pêndulo como oráculo. 70% das perguntas que nós fazemos são verdadeiras, ele responde verdadeiramente. Os outros 30% são falsos. Agora, como é que nós sabemos, quando fazemos uma pergunta, se está a responder a verdade ou não? Convém ser o mais neutro possível. Por exemplo, se eu coloco o meu pêndulo na mão de alguém que eu não conheço e essa pessoa faz uma pergunta, conheci a mão, e o pêndulo responder sim ou não, se eu não conhecer a pessoa ou se eu não saber nada sobre aquela situação da pergunta, a minha mente não vai influenciar, porque são esses 30%, a influência da mente. Então, convém ser o mais neutro possível. Quanto mais neutro vocês forem na questão a ser respondida, mais assertiva será a resposta. Tá bem? Por isso, se vocês quiserem fazer perguntas, até mesmo se vocês quiserem fazer perguntas para vocês, tentem, ou peçam a alguém que podem verbalizar ou fazer perguntas mentalmente. Peçam a alguém para segurar o pêndulo na vossa mão e para responder, está bem? Assim é mais certo vocês terem uma resposta mesmo verdadeira, está bem? Não há influência porque se é algo que eu quero muito, imaginemos, eu quero ganhar aquele carro, ou quero ganhar aquela promoção. Então é algo que eu quero, então eu posso influenciar o pêndulo para dar a resposta que eu quero. Bem? Esta é a tabela que vocês têm nos fecheiros de anexo de programação. Uma tabela muito simples. Vocês no vídeo vão ver o passo a passo como é que vocês usam esta tabela, está bem? Então, como é que nós fazemos o alinhamento dos chakras com o pêndulo? É muito simples, não é complicado. Existem diferentes formas, aqui tem uma, para vocês diagnosticarem.